Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô com a Amanda. Muito obrigada, Amanda, por ter aceitado o meu convite. Eu tô muito feliz com a sua presença. O tema que a gente escolheu é um tema que eu acho que é muito pertinente, sabe? Para que as mulheres possam entender a maternidade, possam entender a advocacia. Eu sei a mãe que você é, tá? Não é só do Instagram, assim, até o pouco que a gente conversa, eu sempre vejo o quanto ela prioriza. Eu acho que é muito bonito, sabe? Até quando a gente fala alguma coisa, fala, eu sou mãe e advogada, então eu não poderia convidar outra pessoa. Eu quero que você fale do seu currículo, mas eu já sei que eu não tenho como pensar em Amanda e não pensar em Laurinha. É dissociável, não tem como. Então... Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Eu gosto bastante de falar da minha história, principalmente falar de Laurinha, né? Sou Amanda, sou mãe, advogada criminalista, sou presidente da Comissão de Direito Penal, estou como presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Olinda e conselheira também dessa subseção. Sou coordenadora e sócia da Escola Criminal, que é meu segundo filho. E também sou presidente da Comissão de Eventos da Anacrim. Bastante coisa, né? E ainda mãe de Laurinha. Então, mãe é o primeiro, né? É o mãe, primeiro. Ela vem, assim, disparado. Era um sonho que eu não sabia que eu tinha, que a minha gravidez não foi planejada. E quando Laura veio, mudou todas, assim, as minhas prioridades, né? Nem imagina o quanto uma criança ela pode mudar. Obviamente que a gente não vai romantizar, porque também muita coisa é difícil. Mas é realmente a minha melhor profissão. Tá, mas não vou nem perder muito tempo, porque a gente tem muita coisa para conversar e 30 minutos vai ser difícil para a quantidade de coisa que a gente tem para conversar. Primeiro de tudo, quando a gente começou todas as nossas conversas, você me disse algo que me marcou muito. E as pessoas brincam comigo que eu guardo frases, fragmentos. Você disse que você era uma pessoa que veio do interior, que batalhava, que a sua mãe era uma referência para você. Eu me lembro até que em um dos áudios eu fiquei bem emocionada pela forma que você falava da sua mãe. Então, assim, eu quero que você diga para mim como foi o início da advocacia antes de a gente chegar em Laurinha, porque eu quero entender como é que é a Amanda antes de Laurinha e depois de Laurinha. O início é sempre difícil, né? Para todo mundo. E graças a Deus eu tenho um suporte muito grande. Minha mãe é minha melhor amiga. Eu fico até emocionada falar minha mãe. Realmente minha mãe é minha melhor amiga. E a minha irmã também. Então elas são aquelas pessoas que elas sonham comigo. Elas pegam na minha mão, inclusive hoje já com Laura, pegam na mão de Laura e vão. E nós somos do interior, sou sertaneja, raiz. Amo o meu sertão, sou lá de Triunfo. A minha mãe, ela era professora lá. E ela não tinha opção. Ela tinha que estudar. Ela é mãe solo, embora eu tenha uma relação muito boa com meu pai hoje, mas o meu pai ele não era presente no dia a dia, né? Ele é um pai, hoje em dia a gente tem uma relação boa. Nunca tive problemas com ele de relacionamento. Mas ele foi trabalhar, foi morar em outro estado. Então a gente não tinha esse convívio que até naquela época, hoje, talvez nem se falassem tanto de ir em outro estado, de falar em uma guarda compartilhada ou uma guarda alternada. Não se falava, né? 33 anos atrás. E hoje a gente cria mecanismos, né? Então, a minha mãe criou eu e minha irmã sozinha. E aí, minha irmã sempre fala comigo, a gente é viciada em trabalho, né? Totalmente. E a gente puxou a minha mãe, porque ela não tinha outra opção. Era no interior, professora. E uma coisa, assim, muito forte, era o exemplo. Ela chegava 10 horas da noite, morrendo cansada, mas ela ia estudar. Todo dia ali, ela ia estudando, estudava um pouquinho, estudava meia hora. Mas ela estudava todos os dias. Então, assim, ela acabou... a gente olhava assim pra ela e disse assim, não, ela é nosso exemplo até hoje. Meu Deus, o currículo da minha mãe é incrível, né? Servidora pública, federal, passando em primeiro lugar quando ela fez o concurso. Hoje é doutora, fez mestrado, doutorado, tudo da federal, enfim. E a gente sonha com ela também, né? E assim, a minha mãe sempre deu muito apoio. Então, quando eu estava lá, eu precisei vir pra cá. Minha irmã veio antes, queria fazer medicina. E lá a gente não tinha, né? Hoje em dia já tem cursinhos, já tem faculdade de Direito em Sertalhada, mas antes não tinha. Então, minha irmã veio primeiro. Quando eu vim pra cá, ela veio o primeiro baque, porque quando eu passei pra cá, a minha irmã passou em Petrolina. Então, eu ia ficar sem rede de apoio. Aí, meu irmão foi embora, eu fiquei 6 meses morando sozinha. Passei muito perrengue, minha gente. Você não sabe o que é a vida de um matuto na capital, não. Hoje em dia, acho que já tem
mecanismos que nos ajudam muito. Mas o Waze, aplicativo, hoje a comunicação é muito mais fácil. Mas naquela época, eu tinha 17 anos, se a gente se perdesse, a gente só tinha o orelhão e pedia alguém para fazer uma ligação no telefone fixo. E eu me perdia direto. Aí eu tinha que pedir muitas vezes com o dinheiro contado da passagem, né? Então a gente pedia ao motorista, olha, sou do interior, não sei andar aqui, me diz e me leva para algum lugar. Até o risco, né, que a gente passa. Então, passei 6 meses e aí minha mãe passou para o concurso aqui, na Rural, e ela veio embora. E aí a minha mãe sempre deu muito apoio. Você quer fazer direito? Você vai fazer direito. Você quer o quê? Você quer delegado? Eu estudei uma época para concurso, porque eu entrei na faculdade querendo ser concursada, né? Porque minha família inteira, eu sou a ovelha negra da família, né? Porque eu sou a única que não quis o concurso, né? E aí eu fui, minha mãe, você quer fazer direito? Você vai fazer direito. Você quer, nesse caso, você quer concurso? Vai fazer concurso. E no final da faculdade, já pertinho de passar, eu me encontrei. Eu quero ser advogada criminalista. E a minha mãe tem alguns traumas, né, da advocacia, do meio, assim, como toda família, né? Claro. Quando vê, não quer. Mas ela disse, tá, você vai ser. Está aqui do lado. Você vai ser o que você quiser. Aí, nesse meio tempo, a gente abriu meu primeiro escritório. Nosso primeiro escritório foi em Camaragibe. Nosso primeiro escritório. Passamos muito perrengue. Eu, Nanda, Madson e Léo. Hoje, eu, Nanda e Madson, a gente ainda tá junto na escola criminal. Em um outro sonho, né? Que a gente tinha. E fui monitora do espaço jurídico nessa época também. A gente montou nosso escritório. Quando estava no auge da minha profissão, passado já os perrengues do início, que já estava firmando os clientes, já tinha cliente que vinha, ó, eu vim de fulaninho de tal, ou você conseguiu, ficou com um processo de tal pessoa, que as coisas já estavam caminhando. Aí eu engravidei de Laura, né? Eu e o pai dela, a gente estava junto, descobrimos a gravidez, e aí eu surtei, né? Então demorei no auge bastante. Da carreira. No auge da carreira. Ele já tinha a carreira dele firmada, era bem tranquilo. Pra ele foi aquele susto de vou ter mais um filho, né? Que já tinha um filho. Uhum. Mas pra ele foi mais tranquilo em relação à carreira, né? Na verdade, pro homem sempre era mais fácil. Era o que eu ia falar em relação, agora. né? E pra mim ficou e eu nem sabia o que tava por vir. Então eu ficava assim, tá? Eu tive a certeza quando ela nasceu, né? Porque advogado, ele fica até a dica, né? Mulheres, tenham cuidado, façam aí uma poupancinha para quando engravidar. Porque Era o que eu ia dizer agorinha. Jovens advogadas ou mulheres que já estão advogando, eu sempre brinco que, assim, filho é maravilhoso, é incrível, mas, assim, no início da carreira ou quando você tá não muito estável, não é o momento correto. Principalmente porque você precisa ter alguém para deixar no seu lugar, os prazos continuam a correr. No seu caso, que você é criminalista, Sim. Você pode estar aqui agora, um cliente liga, você vai ter que ir. E tudo isso a rotina muda, né? Total. Então, você tem uma estratégia de trabalho que você atende 24 horas, você precisa mudar. Você vai fazer parceria com pessoas que vão te atender, ou você vai ter uma rede de apoio para ficar com a criança, ou você vai perder. Você não vai ter como, né? Quando eu tava grávida, eu trabalhei bastante para juntar dinheiro, né? Não pagava previdência, não pagava nada. E Caramba! você vai ficar alguns meses. Tem advogada, obviamente, que tem toda uma rede de apoio, faz uma organização. Sim. Mas a gente vê que tem advogada que precisa voltar a trabalho com um mês, porque não pode ficar parada. Não tem, assim, essa possibilidade de pensar, né? Uhum. E a gente... Até é algo que precisa ser falado, né, com as advogadas, porque até isso tem que ter um planejamento, né? E aí eu trabalhei durante a gestação bastante, juntando, né, ia juntando meu dinheirinho e tal. Não, eu quero ficar 4 meses em casa com Laura. E o que aparecer, ele também é advogado criminalista, então o que aparecer era tranquilo pra gente. E aí de 4 meses eu passei 1 ano e 4 meses, né? Caramba. Mais que dobrou. Mas hoje eu não me arrependo. Eu acho que eu vivi intensamente todas as fases da minha filha, né? Que quando não ela volta. andou, e não volta. É isso que eu acho que é importante a gente deixar claro. Porque, assim, tudo na vida são fases. Sim. O povo fala muito o início da advocacia é ruim. Tá, ele é ruim, mas ele é uma fase, ele passa. Aí daqui a pouco você deixa de ser jovem advogado, você vai encontrar outro problema. Sim. É que nem a gravidez, você quer ter o bebê, você tem um bebê. Aí não,
é porque eu preciso juntar dinheiro pra me manter aquele período. Aí depois o bebê começa a crescer. Ai, mas tá grandinho, agora me dá vontade de ter outro. Eu tava grávida, assim, que demorei um pouquinho mais a nem aceitar, mas cair a ficha da gravidez, né? Eu fui pra minha psicóloga e ela, desesperada, assim, chorando, ela fez, tá chorando por quê? Aí eu fiz, porque eu vou ter uma filha, um filho, não sabia ainda, vou botar uma criança no mundo. Ela fez, e por que esse desespero? Eu disse, porque não era o momento. Ela, Amanda, se você for esperar o momento certo pra ter um filho, esse momento nunca vai chegar. A gente nunca tá preparado pra ter um filho. Porque quando a gente já tem quando não tem um carro, a gente só vai ter um filho quando tiver um carro, porque a locomoção é ruim. Quando você quer o carro, não, eu só preciso de um filho quando eu tiver a casa própria. Quando tiver os dois, mas eu preciso mudar de carro. Eu não tô feliz no meu emprego, quero trocar de emprego. Então o momento certo, ele nunca vai acontecer. Não existe um momento certo pra ser pai ou mãe. E eu acho que Laura virou a chave da minha advocacia. Porque... Então, para as mamães de plantão aí que aconteceu... sempre a possibilidade. Eu sempre fui muito responsável, mas quando meus clientes, eles sempre estavam ali no patamar, é algo que eu não posso... É minha prioridade também, porque eu trabalho e na área que eu atuo, você tem que ter como prioridade. Claro. A gente tá lidando com vidas também. Sim, e é um direito que é muito rápido, né, Amanda? Sim, e é uma questão assim, se você não pensar rápido também em estratégias, você vai perder. E vai vir para outro advogado, a concorrência. Hoje nós temos advogados incríveis, nós temos núcleos de advogados criminalistas que são amigos, que pega caso que era do outro. Tem a ética profissional, né, de você chegar e conversar, tô saindo daquele processo. Acho que não custa nada você dar uma ligadinha para aquele advogado, né? Mas, voltando assim para a questão de Laura ter virado a chave, hoje eu penso ainda mais. Então eu disse assim, hoje eu tenho uma filha, então eu tenho que ter muita cautela como eu vou atuar. Eu tenho que ter muito cuidado, porque hoje como mãe eu consigo me colocar também no lugar das mães que chegam no escritório. Sim. Né? Porque a família, no criminal, quem mais sofre com a pena são as famílias. Eu acho que é como você está dizendo, quem mais sofre é a mãe. E a única que não deixa. Era aqui que a gente ia chegar. É a única que não deixa. É a única que não abandona. Você tem famílias extremamente estruturadas, extremamente que pai, namorada, que eles são realmente próximos, mas que não estão dispostos a acordar às 5 horas da manhã e ir para a porta de um presídio, levando uma feirinha. Sim. Eles não estão dispostos. Então, mas a mãe é uma coisa... A mãe pode chover canivete. É o que minha mãe sempre fala. Olha, filha, você só vai saber o que é ser mãe quando você for mãe. Então, assim, você vai colocar a sua profissão. Hoje você pode, como a gente tá gravando, de 9 da manhã até 7 da noite. Mas se você tivesse um filho, com certeza você não faria isso. Porque você teria a prioridade de, será que ele comeu? Será que ele não comeu? Será que ele tá bem? Pelo menos parar e ligar em algum momento, porque é seu filho. E a vida da gente é toda cronometrada. Quando a gente é mãe, né? Tipo, eu sei exatamente a hora o quanto eu posso me atrasar em cada compromisso. Porque eu tenho Laura, hoje eu tenho uma rede de apoio, óbvio, tenho minha mãe que pega, que vai buscar na escola, quando eu preciso. Mas se eu não tiver minha mãe também trabalha, também tem a vida dela. Então é tudo muito certinho. Laura acorda tal hora, o horário de Laura tal hora, a minha terapia é tal hora, eu preciso trabalhar de tal hora a tal hora. Então é tudo muito organizadinho. Então, uma coisa assim que eu acho um desrespeito com toda a classe, mas com as mães que têm esses compromissos, são os atrasos que tem em audiências, por exemplo. Que é muito algo comum. Muito comum. E deixa a mãe, por exemplo, eu tenho uma amiga que é de Brasília, ela precisava fazer uma sustentação e deixaram ela guardando. E ela precisava amamentar. E ela tem prioridade, né? Exato, ela levantou a prioridade 3 vezes para assim ela conseguir. Então, assim, não é, eu acredito que vai até além. Eu acho que não é o sistema OAB que tem que estar demonstrando isso, porque o sistema OAB já demonstra. Eu acho que a gente, enquanto mulheres, a gente tem que demonstrar, porque o jovem advogado ou advogada sênior, independente, tá? Eu falo muito do jovem advogada porque
Geralmente a gente termina a faculdade, em casos excepcionais, como teve hoje, com 21 anos, mas a gente termina com 23, 24, Sim. Geralmente a gente quer ser mãe até os 30, então é mais jovem advogado, tá ali naquele início, então você fica com medo. Ah, será que eu vou ser mãe agora? Será que eu não vou ser mãe agora? Isso que você fala, do momento certo. Parece que criança, ela tem que vir no momento certo, onde a sua conta bancária, ela tem que estar totalmente recheada. Você tem que estar bem de uma forma que eu não consigo entender. Eu acho que porque tem momentos alegres e tem momentos felizes. Sim. A gente só pensa que a criança só vai chegar quando a gente tiver a felicidade. Essa felicidade pode nunca chegar. Então, assim, o que eu sinto é a falta dessa difusão dos próprios magistrados entenderem também isso. Eu acho que ia ter empatia também das próprias colegas advogadas, né? Porque assim que eu engravidei, eu fui para uma custódia e eu tenho minha prioridade como gestante. E eu usei, viu? Eu decidi, vou ter uma filha só. Eu vou usar toda a minha prioridade que eu tenho durante 9 meses, né? 42 semanas, estava lá pedindo prioridade. E aí minha barriga, ela era pequena. Ela só veio crescer quando eu estava no 5º, 6º mês. E eu deveria estar com uns 4 meses, fui para uma custódia e disse que era prioridade porque estava gestante. E uma advogada estava sentada e disse, você não parece estar gestante. E aí eu disse... Eu olhei assim e nesse momento eu preferi sair da sala e não contestar com ela. A servidora não deu ouvidos e me colocou como prioridade e fiz minha audiência e fui embora. Só que veja o que poderia ali mostrar. Às vezes a gestante tá com os nervos, a flor da pele, né? Porque é muito hormônio no organismo. Pode gerar ali um desconforto, pode gerar um mal-estar ali entre as duas advogadas. Vejam, até a própria... E que é um direito dela, né? Acho que até a própria comunidade feminina, ela não se apoia, né? Empatia não existe. Fala, né? É tentar, pelo menos, uma dar a mão às outras para se ajudar. E, infelizmente, isso é na advocacia, isso é no mundo, é como se as mulheres não tivessem tendo isso. Eu acho que quando eu criei o podcast, pensei no podcast, foi exatamente, eu pensei nisso, eu digo, os jovens advogados, eles precisam entender que, em vez de eles pensarem que eles vão competir entre eles vão ganhar informações. Por exemplo, agora a gente pode estar falando para uma jovem advogada que acabou de ser mãe. Sim. Então, ela não saberia que ela, na realidade, pode ter todas essas prioridades. Quando eu fui no sistema OAB, eu não sabia nem sequer que você tinha um período que você tinha a sua anuidade como se fosse suspensa. Ela tem a gente, como quando tem um filho, né? A gente tem a restituição. Você cumpre lá os requisitos, né? Cumpre que... Tem alguns requisitozinhos, 10 dados de advocacia, enfim. E ele restitui. Entra na sua conta o valor integral que você pagou da última OAB. Isso. Eu também não sabia. Tive Laura já estava com 1 mês, 2 meses. E eles mandam um kitzinho também para sua casa. Não sei se nessa ainda é assim, mas quando a Laura nasceu, 2020, era assim. Era um kitzinho, era uma bolsa com algumas coisas. Eu não cheguei a receber, porque quando o meu chegou, quando eu fiz a solicitação, a Laura já estava maiorzinha. E eu fiquei sabendo que uma amiga recebeu e me falou, já fez o pedido? Que pedido? Aí ela falou, eu fui atrás. Às vezes até falta de comunicação. E hoje, todas as advogadas que eu vejo que estão grávidas, eu falo, olha, tem um benefício da OAB, aproveita, utiliza o teu benefício, que é uma ajuda. Claro. A gente não sabe nem o que tá passando na casa daquela pessoa. Sim, filho consome tudo, muito, sendo né? bem sincera, se você me der um pedaço de papel assinado, eu boto numa caixinha e tô feliz. Exato. Por quê? Porque é saber que você pensou naquele momento que eu tô vivendo. A gente sabe que a gestação não é nada fácil. Eu vejo também o pessoal colocando toda a maternidade como a mil maravilha, como você disse, você é penalista. Porque o podcast para mim era tão interessante. Você é penalista, você é criminalista. Eu vejo que você atende casos de homicídio, eu vejo que você atende casos de Maria da Penha. Então, sim, você está em casa à noite e você tem uma rede de apoio, porque se você precisar sair, Laurinha vai ter alguém. Sim, e não é todo mundo que tem, né? Rede de apoio. Exato. Então... E aí é o dobro de complicado, principalmente na área que você atua, porque família, empresarial, a gente cumpre um prazo, até tudo bem, mas você foi extremamente racional no momento que você fez, eu vou trabalhar durante esse período, mesmo com sono, porque a gente não cogitou isso, porque a gravidez traz sono, a gravidez traz fome, a gravidez traz enjoo, vou fazer tudo isso agora, porque lá na frente eu não vou conseguir fazer. Isso, e eu sabia que ela ia precisar de mim, né? Eu tinha um sonho de amamentar,
Eu queria amamentar a Laurinha. Então eu ficava pensando, como é que vai ser para eu ir para as audiências, para eu fazer tudo que eu tenho que fazer na minha profissão com Laura em casa, com quem era que eu ia deixar ela bebezinha para dar de mamar. E a minha rede de apoio, ela não só pessoal, também tem muita rede de apoio profissional. Porque eu tenho o Madison, tenho o Nando, tenho o Caio, que são da escola criminal, mas a gente tem alguns parceiros dentro da escola criminal, que são os nossos monitores, tem inglês, Josenildo, Ítalo, Renan, eles são monitores extremamente prestativos. Sim. De quando Laurinha adoeceu agora em dezembro, ficou internada, eu recebi diversas ligações de todo mundo dizer, Amanda, tá precisando de alguma coisa? Olha, tem alguma audiência aqui que quer que eu faça? Tem algo que você quer que eu precise fazer? Tem petição? E aí eu tenho um prazo. Eu tenho um prazo para cumprir. Eu disse, não, eu tenho um prazo, mas eu vou fazer aqui no hospital mesmo. Impossível você fazer com uma criança, na época ela tinha 3 anos e um pouquinho, internada, ela completamente agoniada, querendo fazer alguma coisa, querendo brincar, o espaço pequeno. E aí meu sócio fez, não, vou fazer para você, manda para mim que eu faço. Eu faço, mando para mim que eu faço aqui o que tem que fazer. Então, e vai lá e protocola. Então, assim, minha rede de apoio das meninas, lá todo mundo lá do grupo da escola criminal, só tem eu e outra que tem filho, né? Os meninos já têm filho, mas já grandes, né? Então, assim, você vê que a rede de apoio profissional, ela também é muito importante. Pelo que tu me traz, criar conexões genuínas. Muito. Porque senão você não tem como se manter. E pra mulher ainda é mais difícil do que pro homem. Com certeza. Sempre. Sempre. A mulher é sempre... Eu acho que é uma questão... A gente venceu muito, mas a gente tem muito que vencer, né? Então, a gente não pensa... assim... Até no profissional. Quando vai contratar um homem, um advogado, ninguém olha se é mãe. Sim. Mas quando vai contratar um homem, não olha se é pai. Mas quando vai contratar uma mãe, olha se é... Uma mulher, olha se ela é mãe, né? Então, você já vê que ali não é muito conexo. Inclusive, isso já aconteceu com pessoas próximas que conversaram comigo, olha, Graça, tu pode me indicar para tal escritório? E eu indicar, e a amiga que entrou não era mãe. E toda vez que eu envio o currículo dela, o currículo nunca entra. E eu não entendo, e aí... Eles acham, assim, a rede empregadora, né? Eles acham que a mulher mãe, ela produz menos. Na verdade, é o contrário, né? Porque você já tem a ânsia e a vontade. E a mulher que, por exemplo, precisa de ser CLT, ela não pode perder aquele emprego. Porque ela tem um filho ou um filho em casa para sustentar. Então, ela não tem opção. Então, ela se doa muito mais. Mas, em compensação, ela pode apresentar mais atestados, né? Ela pode se ausentar mais. Exato. Porque quando a criança tem uma reunião de escola, quem vai é a mãe. A sociedade criou, não estou dizendo que é somente. Sim, é uma responsabilidade de ambos. A gente já tem uma geração que mudou bastante em relação às passadas. De pais participativos. Conheço pais que têm guarda. Sim, um lateral dos pais. Mas, via de regra, é a mãe que está lá. Quando a criança adoece... É a mãe. E quando a criança adoece, já é o instinto da criança. A criança quer a mãe. Sempre. É incrível. Eu brinco assim com a minha mãe, quando eu converso um pouco com ela, que ela faz assim, filha, veja, você está conversando comigo, daqui a pouco você para e você faz, mãe, cadê isso? Mãe, olha, isso aqui a gente tem que resolver. Meu pai tá do lado. Mas você, sem querer... Por mais que eu tenha uma admiração imensa, um carinho imenso, é o que eu sempre falo, mãe é mãe. No início da advocacia, eu me formei em 2018 e ela sofreu AVC em 2018, né? Eu já contei no Instagram. Ela sofreu AVC em 2018, eu terminei, meu pai tinha me dado o cursinho da UAB, e aí eu disse que eu me tornei advogada por causa dela. Porque eu disse, se Deus o livre, ela vier a morrer, eu vou ter me tornado advogada e vou me manter por mim mesma para dar esse orgulho para ela. E aí, hoje, quando ela conversa comigo, ela sempre faz, filha, hoje é por você, mas antes era por mim. Porque você me ama e eu te amo tanto ao ponto de você não conseguir entender que mãe e filho é a mesma coisa. É uma extensão da gente, né? E se você não tiver cuidado com essa extensão, você acaba se tornando uma mãe muito, muito uma super protetora. Tem que ter um limite ali também. Pra não esquecer da sua vida profissional. Durante um tempo, eu esqueci de mim. Eu esqueci da Amanda que existia.
E, inclusive, foi um dos gatilhos que eu precisei voltar para o trabalho. Eu disse, eu preciso voltar a trabalhar. Porque eu já não me enxergava como Amanda. Só me enxergava como a mãe de Laura. Então, foi um ano, foram quase 2 anos nesse ciclo, onde eu não me permitia, eu ainda estava com o pai dela, né, nessa época. Mas isso também abalou totalmente nosso relacionamento. Eu não era a mesma pessoa. Eu tinha me tornado uma pessoa chata. Eu não bebia, eu era politicamente correta, porque o mundo precisava estar, na minha visão, tudo perfeito para Laura. Então, era tudo voltado para ela. Chegou um momento que eu preciso, voltei a trabalhar. Então, foi a primeira virada de chave. E aí, eu voltei a trabalhar, mas antes disso, ainda teve Quando eu estava pensando em voltar a trabalhar, eu recebi o convite de Juliana, que é a presidente da OAB Olinda, para presidir a Comissão de Direito Penal. Então, quando ela me fez o convite, eu estava só cuidando de Laura, que não é pouco. Estava cuidando bastante de Laura. E eu fiquei ali, vou, não vou, conversei muito com a minha mãe. Minha mãe, vai. Quem sabe não é o momento de tu ver ali, rever onde vai recomeçar. E aí, eu voltei para o mercado de trabalho. Assim, né? Eu preciso voltar. Quando eu vi, eu disse, poxa, existia aqui uma Amanda. Antes de ser mãe, eu sou uma Amanda. E a Amanda que gosta de trabalhar, que gosta de ir pro fórum, que gosta de conversar com o advogado, que gosta daquele dia a dia corrido. E onde é que estava essa Amanda durante esse 1 ano e meio? Não estava me reconhecendo. E aí, nesse período, a gente passou por uma separação, né? E foi quando eu comecei, eu disse, poxa, não posso ficar mais aqui só dentro de casa. Eu preciso viver. Eu tenho que voltar a ser quem eu era, né? E aos poucos fui voltando Você nunca vai voltar a ser quem era antes do filho. Nunca, não existe. Mas você começa a lhe enxergar novamente como mulher, como profissional. E aí eu fui voltando aos poucos. De sair, de achar que... Antes eu pensava que, se eu sair com as minhas amigas e tomar uma cervejinha, eu vou privar a minha filha de amamentar, ou então eu perdi uma noite com a minha filha. E aos poucos você também tem que se permitir de sair. Qualidade de vida. Você tem que ter uma qualidade de vida boa para poder dar a seu filho. Se você tá feliz, o seu filho vai estar feliz. E eu demorei um pouquinho. Não é fácil, porque a mulher ela tem um instinto maternal. Então, assim que o filho E fomos nasce, criadas para ter esse instinto maternal. E a sociedade cobre isso. E o homem pode sair, o homem pode fazer tudo. E a gente, como vem de um centro, né, que é o nosso centro jurídico, que, assim, a mulher, querendo ou não, pode abdicar um pouco da vida dela enquanto advogada. Principalmente, geralmente, eu já namorei com um advogado também. Então, a ascensão dele é maior, porque ele é homem, e você pode se mitigar um pouco, enquanto ele vai ter a ascensão dele. E para a sociedade, a mulher sempre vai poder dar uma pausa na profissão para cuidar dos filhos. E os pais não, né? Sempre tem isso, a mulher consegue. E, inclusive, na Argentina, a gente tem, né, o benefício do trabalho invisível. Sim. Aqui a gente não tem, é um projeto de lei incrível. Não sei como seria instituído aí, porque é bem difícil, né? De onde viria esse dinheiro, né? Fica difícil, porque de onde viria o dinheiro? E a gente ainda tem essa sociedade muito E também tem, como machista. Tem muito... E pega no gancho de ser machista, o homem gosta de estar no poder, né? Então, muitos homens vão dizer, poxa, minha esposa não vai precisar mais do meu dinheiro. Quantos casais poderiam se separar se isso acontecesse? Porque quantas mulheres elas são dependentes economicamente, patrimonialmente dos seus maridos, onde já não tem mais amor, já não tem mais respeito, mas estão lá porque precisam financeira. E o quantos clientes você não pega em decorrência dessa violência psicológica, que para mim é pior do que a física, em decorrência e mais difícil de conseguir perceber, né? Muito, que eu acho. Principalmente porque, assim, graças a Deus que aqui no Brasil a gente avançou um pouco em relação à terapia. Mas quando eu morei em Portugal, e eu digo que morei não por boçalidade ou qualquer coisa do gênero, mas pela vivência, que eu vejo muita gente falando o quanto é bom, o quanto é maravilhoso o Novo Horizonte, eu vi que lá não existia. E eu vi o quanto as mulheres viviam um relacionamento abusivo. Eu começava a divorciar as pessoas na época, isso me assustava muito. Eu fazia, caramba, como as mulheres abdicavam, as que eram advogadas, as que eram médicas, abdicavam totalmente e depois queriam voltar para o mercado de trabalho e não conseguiam. Não. E assim, eu acho incrível ser mãe,
Eu nesse período, eu fui noiva, acreditei em algum momento que estava grávida, fiquei desesperada. Eu disse, meu Deus, e agora? Meu Deus, estou começando a advocacia, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com essa criança? Assim, um desespero total. E você trazer isso hoje para a jovem advocacia, para eles entenderem, até para qualquer advogado, entender até os direitos delas. Porque elas não sabem de verdade. Não. Ai. Eu quero agradecer demais. Ai, demais, eu agradeço. demais. Muito obrigada por falar Convite. de Laurinha tanto. Eu espero que Laurinha possa ter uma vida muito feliz. Eu vejo o seu ela carinho. Hoje já curte. Eu quero que ela seja criança, quero que ela aproveite. Eu vejo como pelos a stories. infância. E aí eu me jogo com ela. A gente se joga, mamãe, vamos fazer isso? Vamos. A gente brinca, vai pra piscina de bolinha, a gente pula lá. E amo ser mãe. Amo. Era um sonho realmente que eu não tinha. E que eu me encantei, assim. Se não fosse tão difícil educar, acho que eu teria uns 5. Isso não anula a sua função de advogada. Muito pelo contrário. Isso aumenta ainda mais a sua empatia e sua humanidade. Com certeza. Então, muito, muito eu obrigada. Agradeço. De verdade. E sucesso. Um beijo enorme, pessoal. A gente encerra mais esse podcast.